9h55, marcando a nossa chegada, sexta-feira, 13 de fevereiro do ano de 2026. Bem-vindos, sejam todos às apresentações do programa Comunicações da Palavra, nesta abençoada noite que o Senhor Deus está nos concedendo. Bem-vindos, sejam todos, Comunicações da Palavra, concurso Academia Bíblica. O concurso Academia Bíblica, Evangelho de João. Eu sou o pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. E vem chegando, Edilson Bazaglia, Pão da Vida. Era uma noite fria e chuvosa em Nova York, final de 1900. Eu andava andando pela vida, procurando paz para o meu coração. Fui tentando achar uma saída onde não havia solução. Mas Jesus mostrou uma saída, curou minhas feridas e me deu a mão. Mas Jesus mostrou uma saída, curou minhas feridas e me deu a mão. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu Hoje vejo neste mundo tanta gente chora sem poder clamar. Sem saber que Jesus é a vida e Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele disse que é o pão da vida e em sua vida Ele quer entrar. Ele disse que Ele é o pão da vida e em sua vida Ele quer entrar. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Hoje vejo neste mundo tanta gente chora sem poder clamar. Sem saber que Jesus é a vida e Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele disse que Ele é o pão da vida e em sua vida Ele quer entrar. Ele disse que Ele é o pão da vida e em sua vida Ele quer entrar. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Agora eu sei que não estou sozinho.
olhos de Deus, guiou meu caminho. Edilson Basaglia, pão da vida. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou no meu caminho. Edilson Basaglia. Essas músicas do Edilson, num total de 10, estão registradas, documentadas na nossa playlist do canal no YouTube, Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos, lá no YouTube. Você tem acesso a essas músicas com este, que não mais nos encontramos, não tem mais oportunidade de encontrá-lo. Em algum momento perdemos o contato com o Edilson. Até acreditamos que que Deus o tenha recolhido, que Deus o levou. Vamos chegando a quanto? 19 horas, não, 20 horas e 1 minuto, 20 horas e 1 minuto. Quem está conosco nessa noite? Quem é corajoso para dar aquele joia? Os meus colegas, o pessoal que nos acompanha, tem aquele pessoal do anonimato, mas cadê o joia desse pessoal, né? Temos também o coraçãozinho. É sexta-feira, último dia da semana, o desfecho do tempo das apresentações de comunicações da palavra. É também muito importante esse nosso chamado concurso Academia Bíblica, principalmente por estarmos estudando para muitas perguntas o Evangelho de João. O Evangelho de João. João capítulo 20, versos 30 e 31. O propósito declarado, apresentado, divulgado, manifestado por João, que define o propósito para o qual João escreveu o seu Evangelho. Tem duas perguntas importantes para que você responda para nós, e quem responder e acertar, ela não está aqui em cima, mas depois eu mostro o livro que você vai ganhar de presente do nosso programa. A primeira pergunta já foi manifestada, é só escrever a resposta, tá? Você escreve nos comentários, quem primeiro escrever e estiver certo, vai ganhar o prêmio. Se você copiar de quem escreveu, se ambos estiverem certo, dá para dar também o prêmio? Dá. A pergunta é, qual milagre de Jesus ele é único em realizá-lo? Ninguém no Velho Testamento, ninguém no Novo. Jesus é único em realizar este milagre de cura registrado no Evangelho de João. Tem também uma outra pergunta. Qual texto foi primeiro escrito? O livro de Apocalipse ou o Evangelho de João? Tá aí, ó. Que pergunta interessante. Porque ambos têm o mesmo autor humano. Deus inspirou João para escrever o Apocalipse e também para escrever o Evangelho de João. Mas qual foi primeiro? Qual foi primeiro escrito? Apocalipse ou o Evangelho de João? Está pensando? Você pode manifestar a sua resposta. O propósito do Evangelho de João está no capítulo 20, nos versos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias ungido. Vírgula que diz, ó, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém. E para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, apóstolo amado, que escreveu também 1º, 2º e 3º João, e escreveu também o livro de Apocalipse. No total, João tem a autoria humana de 5 dos 27 livros do Novo Testamento. 5 são de João. O Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª Epístola de João e também o livro do Apocalipse. E a pergunta é, qual primeiro foi escrito? Apocalipse ou o Evangelho de João? Você já parou para pensar essa
consideração para você responder participando conosco? Tá? Tem alguém para dar boa noite? Eu estou sozinho hoje, estou sozinho, estou solitário. Ninguém aparecendo ali, não apareceu nenhum nome ali. Estou em campanha para atrair os nossos participantes. Quem é que vai aparecer ali e convidar os demais? O meu horário não é fácil não, né? Estão deixando para assistir depois. Mas está aí o desafio para você participar conosco, para você ter esse tempo conosco cada dia da semana e no desfecho, sexta-feira, o Evangelho de João. Agora eu quero ler com você que não está comigo agora e vai talvez estar depois, o capítulo 2 de João. Porque, na verdade, o foco de João, o propósito de João, em escrever o seu Evangelho, eu já mencionei para você, é tratar e trata. É muito envolvente o Evangelho de João na questão da divindade de Jesus. João introduz o seu Evangelho apresentando Jesus como o Verbo divino encarnado, já mencionei isso para você, e focando na divindade de Jesus, com o propósito que os leitores creiam e, crendo em Jesus como Cristo, tenham a vida eterna. Eu vou ler o capítulo 2 de João. A missão hoje é ler todo o capítulo, porque nós vamos fazer um apanhado dele, porque no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, há um destaque para a divindade de Jesus sendo apresentada. Eu quero que você tenha uma compreensão como que a divindade de Jesus é apresentada no capítulo 2 do Evangelho de João. Porque trata-se no capítulo 2 de dois acontecimentos importantes registrados por João nesse capítulo. Dois acontecimentos importantes. Vamos para a leitura lá. Jesus transforma a água em vinho, é o primeiro acontecimento, e o segundo, Jesus purifica o templo. E nós queremos entender tanto desse primeiro fato registrado, Jesus transformar água em vinho, quanto também Jesus purificar o templo, como que nós podemos entender a respeito da divindade de Jesus. Vamos à leitura. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Veja bem, nós temos a região da Galileia e a região da Judéia. Caná está na região da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ninguém vai a um casamento se não for convidado. Confere, é isso mesmo? Quando te convidam, te dão a condição de você ir ao casamento. Maria foi convidada? Foi. Estava ali. E foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Quantas talhas estavam ali? 6. 6 talhas. Esse 2 ou 3 almudes, traduzindo aí a quantidade, em torno aí de 100 litros para cada talha. Um total de aproximadamente 600 litros comportavam de água.
essas talhas, usada essa água para a purificação dos judeus. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Você está percebendo comigo um fato interessante aqui no texto? Tudo quanto Jesus vai operar, ou está operando, ou está manifestando o seu agir, ele o faz pela sua... Você captou? Pela sua palavra. Jesus fala, ele dá ordem, ele emite, ele verbaliza. É pela palavra falada que o milagre, a situação se desenvolve. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. Levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde o viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu tenho que ler também sobre a purificação do templo, mas é incrível, impressionante. Meu amado, é o primeiro milagre de Cristo sendo realizado. Transformou água em vinho. Uma única vez, este feito aconteceu, ele é único e somente Cristo o realizou. Então, dentre os milagres que só Jesus fez e que ninguém fora instrumento de tal milagre nos dias do Velho Testamento, esse é um deles. Você não tem nenhuma menção de ninguém transformando água em vinho nos tempos do Velho Testamento. Então esse é um. Mas o milagre que eu pergunto para você que eu tinha dado é um milagre de cura. Antes ninguém fizera, e depois de Jesus também ninguém. Jesus foi o único também neste milagre registrado no Evangelho de João. Jesus purifica o templo. Eu vou ler, já vamos chegando a 20 horas e 13 minutos. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, fez tipo um chicote, para você melhor entender. Lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Eu ia falar derrubou, mas aqui está escrito derribou. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa, uma versão diz, me devorou, que me comeu. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Ou seja, quem te deu autoridade? Foi o sinédrio? Foi o sumo sacerdote? Quem te deu autoridade? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porém ele falava do templo
do seu corpo. Lembra quando Jesus padeceu e morreu na cruz do Calvário? Os 3 dias em que ele esteve derribado, mas ressuscitou. Isso que ele queria dizer. Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Era o templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto. Por isso creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Muito bem, eu tornei público para você o capítulo 2 do Evangelho de João. No capítulo 2 do Evangelho de João, a divindade de Jesus é apresentada através de sua autoridade divina e conhecimento sobrenatural. 2 maneiras em que a divindade de Jesus é apresentada neste capítulo 2. A sua autoridade divina e o seu conhecimento sobrenatural. Sabe, Jesus podia ter conhecimento, tinha conhecimento do que estava no coração das pessoas. Ele bem sabia o que havia no homem. Tanto a autoridade divina dele quanto o conhecimento sobrenatural, evidenciados, destacados no capítulo 2 de João, no milagre das bodas em Caná da Galileia. E aí nós temos o sinal do poder criador sobre a natureza. Ele transforma a água em vinho, poder criador sobre a natureza. E também na purificação do templo, a autoridade sobre a adoração. Jesus, no capítulo 2 de João, manifestou a sua glória, revelando-se como Deus encarnado, não precisando de testemunho humano, por conhecer o interior de todos. Este é um dos atributos de Deus, a onisciência, todo conhecimento, não é? Nos impressiona tanto quando a gente poeticamente nos entregamos à leitura do Salmo 139, que mostra a onisciência de Deus. Deus nos conhece, conhece o nosso levantar, o nosso assentar, o nosso deitar. Senhor, tu me conheces e me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Vale a pena, viu, você memorizar o Salmo 139. Jesus é Deus encarnado. Ele tem conhecimento do meu e do seu interior. E aí nós temos essa divindade do capítulo 2, que é destacada por João. E na semana que vem nós vamos entender algumas maneiras em que essa divindade no capítulo 2 de João é destacada. Se você puder, pode curtir para que outros tenham também a possibilidade de encontrar o nosso programa. E compartilhe, porque se você for um estudante assíduo do Evangelho de João, a respeito da divindade de Cristo, que Ele é Deus, o Deus Filho,
ele é Cristo ou ungido. Você usará muito bem os textos do Evangelho de João para argumentar biblicamente com qualquer pessoa que não crê que Jesus é Deus. Já mencionei os 7 eu sou de Jesus do Evangelho de João. Eu mencionei para você os 7 eu sou. Mencionamos também os 7 milagres que Jesus realizou no Evangelho de João. Tem 7 milagres e 7 declarações eu sou de Jesus. E a semana que vem a divindade é destacada por João. Aqui no capítulo 2. Cadê aquele questionário nosso? Eu vou colocar o questionário. O questionário ele aborda apenas as perguntas da narrativa textual, tá? O questionário aborda as perguntas da narrativa textual. Mas eu vou trazer uma pergunta bem teológica, não é? Do capítulo 2, para a gente aguçar ainda mais. E vai se preparando, porque a qualquer momento a gente já vai ter aqui presentes para você responder ganhando. Não importa onde você esteja. Vai tentar chegar até você, tá? Cadê o joinha? Cadê o joinha? Tá bom, chama o pessoal, viu? Convida seus conhecidos. Olha, sexta-feira, concurso Academia Bíblica, o Evangelho de João. Nós precisamos estar juntos no Evangelho de João. Esse Evangelho é João. E olha, tá valendo, hein? Qual João escreveu primeiro? O Evangelho ou o livro do Apocalipse? Faça a sua observação. Faça a sua pesquisa. Responda nos comentários. Ok? Ou se você quiser responder também no Store fica melhor ainda, viu? Porque ninguém vai poder saber a sua resposta. O Store, tá, eu vou abrir para você no Store, para você responder, ficar melhor ainda. Ninguém vai copiar de você, tá? Faça o seu esforço e responda no Store. Deixa eu tomar um golinho, né? Um golinho do meu suco de goiaba. Você pensou que era água, né? Mas é água com goiaba, tá? Fica melhor do que somente água. Molhar a garganta ajuda muito. Você sabe o que eu vou fazer agora, não é? 2022 é meu tempo de oração. Mas já deixei você despertado para a semana que vem. Maneiras em que a divindade de Jesus é destacada por João. No capítulo 2, tá? Vamos juntos, se una a nós. E você vai certamente não se arrepender. Vai reunir, vai abrigar o aprendizado tão importante e vai se tornar um assíduo leitor do Evangelho de João. Bom, 2023, eu vou para a oração nesse momento. Lembrando, quem mencionou, pode mencionar pedido que eu vou estar orando por você, tá bom? E depois da oração, deixa eu já pronto aqui, quem vai cantar para nós depois da oração? Deixa eu achar quem vai cantar para nós. Vai ser o Edilson ou vai ser o Carlos Augusto? Poderia ser o Carlos Augusto, mas eu não separei. Não dá para ser o Carlos Augusto porque eu não separei. Atende-me, Senhor, quero ser santo. Então eu vou pro Edilson, porque só Jesus é a saída. Eu quero bater muito na tecla dessa música para você entender que não há outra saída para você fora de Jesus, tá? Vamos então orar nesse momento, logo em seguida o fechamento com Edilson. Nosso Deus e Pai Celestial, graças te dou, Deus bendito, pela graça e misericórdia do Senhor e as apresentações de comunicações da palavra cada dia, Deus. Que assim como eu tenho esse compromisso, ó Deus, prepara aqueles que, debaixo dessa condição, tornar-se-ão nossos participantes, que vão juntamente comigo a serem instrumentos usados pelo Senhor neste trabalho de comunicação da palavra do Senhor.
Pai bendito, obrigado, Senhor, por cada pessoa que nós temos levantado em oração no altar do Senhor. Luísa, Antônio, a Deus, damos graças perante o Senhor por tudo quanto do Senhor tem acontecido na vida dele. E também a missionária Angélica, Deus, damos graças, Pai, porque o Senhor está no controle de tudo. E ainda assim, apesar de tudo quanto a missionária Angélica tem que deparar-se, conviver no tratamento, que ela tenha o refrigério, o bálsamo que vem do Senhor. E também a Dona Maria Cordeiro, Deus, seu filho Fernando, dá-me graça, Senhor, de visitar essa senhora. Também oro, Pai bendito, pela irmã Inês de Ribeirão Preto, a preparação do Senhor para que no tempo do momento, já que o Senhor assim providenciar, ela venha ter finalmente, nesse tempo do Senhor, a cirurgia da vista direita que ela tanto aguarda. Valéria Batista, Deus, oramos pela obra de salvação. Elias, já no fortalecimento espiritual e da sua saúde, a irmã Cláudia, Deus. Também derramamos no altar do Senhor nesta noite os familiares da irmã Rosângela, Deus, e ela própria, Deus, para que ela tenha o fortalecimento do Senhor. E ela creia no agir do Deus Altíssimo em seu favor, em favor da sua família, em favor dos seus. Também, bendito Deus, a irmã Marta Joy, receba a manifestação da graça do Senhor na sua vida. Também clamamos pela minha irmã Tiana, Fátima, colocamos no altar do Senhor. Também a minha família nessa noite, a minha filha Esther, Deus, nessa semana de recreação, viajando para Bertioga, São Paulo, Bertioga, Bertioga, São Paulo, e no próximo domingo agora retornando para Barretos, tal como ela teve a graça do Senhor na viagem de ida, tenha também no retorno. Deus, temos lançado a nossa ansiedade diante do Senhor na certeza que é do Senhor que vem o melhor cuidado para as nossas vidas. Pai de todo poder e autoridade, orando também pela minha irmã Tiana, questão da perna, que ela tenha um pronto atendimento médico, Deus. E também, Deus, eu te louvo pela minha ida à médica hoje e bons resultados. A minha pressão arterial finalmente está ficando numa projeção inimaginável. 11/7, para quem estava com 15/9. Obrigado, Deus, pela misericórdia do Senhor sobre mim. E agora, Deus, queremos crer que o mesmo irá acontecer com o colesterol. Que haja uma incidência de queda, de diminuição. E dá-me graça, Deus, ainda bem, foi bom ter voltado a praticar os exercícios com a bicicleta. Em nome de Jesus, dou graça orando nesse momento. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nesse momento, né, então Edilson Bazaga vai cantar para nós, só Jesus é a saída. Já cansado de lutar na vida, procurei uma razão melhor pra viver. Pois no mundo eu não tinha saída, então me aproximei de Jesus. Só
saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. A tristeza saiu da minha vida, a paz tomou conta do meu coração. E Jesus quer salvar sua vida. Não temas que Jesus é a solução. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que 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 crê. Só Jesus é a saída, o Edilson fechando para nós o nosso tempo das apresentações de comunicações da palavra 20h32. Tchau, gente, até segunda-feira com comunicações da palavra, mas tem live domingo 19h30. Tchau, gente.